Senhor Deus. Coloca a vida do teu servo André, Pai, na tua presença, pedindo, Senhor, a graça do Senhor sobre ele, sabedoria, Senhor, clareza, Pai. Que seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando através da boca dele, edificando nossas vidas, Senhor, nos exortando, nos chamando a atenção, nos animando, Senhor, trazendo a palavra que Tu queres mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, tira agora toda a distração, tanto da vida do André quanto das nossas, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe. Pai, Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Então, hoje é o nosso culto de ceia, amém? Eu decidi pregar sobre a ceia, amém? Alguém pode pegar água para mim, por favor? Achei que tinha aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. Quer deixar isso? Decidi pregar sobre a ceia do Senhor. É algo muito importante, muito lindo, um sinal maravilhoso, um lembrete maravilhoso que o Senhor deixou para que nós fizéssemos e recordássemos o seu sacrifício. Amém? Eu vou ler uma passagem muito conhecida, provavelmente eu já vi várias pregações sobre a ceia dessa passagem, mas eu creio que o Senhor quer falar conosco, quer animar os nossos corações. Uma coisa que eu tenho percebido é que nós não podemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas. Nosso pastor, ele sempre fala isso aqui, né? E isso tem sido uma grande verdade na minha vida. Eu acho que eu tenho mais de 20 anos de crente já. A Fábio deve saber. É? A mulher sempre sabe essas coisas. Quantos anos a comunidade Amar tem? 27? 27. Então, quando eu entrei na igreja, a comunidade Amar estava fazendo o 8º ano de aniversário. Então, é mais ou menos por aí. E uma coisa que eu percebo é que a gente vai ficando velho na fé e a gente acha que já sabe de tudo, né? A gente já ouviu tantas pregações. Por exemplo, esse tema que eu vou pregar hoje, eu já vi várias e várias pregações. Exatamente esse trecho que eu vou ministrar aqui. E o Senhor falava comigo, nós não podemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas, nós não podemos deixar com que essas coisas se tornem algo simples, normal nas nossas vidas. Porque, na verdade, a ceia, por exemplo, a cada um mês, né, no segundo domingo do mês, nós ceamos. E eu acredito que muitas vezes nós acabamos fazendo de forma mecânica. Porque é um momento do culto, né? Tem o culto, tem o louvor, tem a pregação e no final tem a ceia, geralmente. E eu creio que nós temos que meditar e entender com clareza o que nós estamos fazendo para que isso não se torne algo normal, algo simples, mas que nós venhamos entender com clareza a profundidade disso. E não apenas a ceia, o Espírito Santo foi trazendo tantas outras coisas ao meu coração. O louvor, o momento do louvor, esse momento aqui de ouvir a palavra. Às vezes o Espírito Santo, ele tem um recado especial para você, mas talvez a gente fica ali no banco pensando em tantas outras coisas, né? Nós temos tantas preocupações na vida. E às vezes a gente perde, sabe? Talvez era uma frase que o Senhor queria falar contigo e você estava dormindo, pensando em outra coisa. E eu penso que nós que temos mais tempo de caminhada na fé, nós temos que ir aumentando o nosso temor. Aumentando o nosso temor para que isso aqui não se torne uma rotina simplesmente em nossas vidas. Porque nós podemos cair nesse erro, nesse engano. Nós podemos cair no erro de isso aqui ser apenas um evento durante a nossa agenda da semana. E, na verdade, o culto, que é outra coisa que não pode ser algo normal e simples, é algo muito tremendo e precioso. Olha para a pessoa que está do teu lado aí.
Veja só que pessoa linda. Olha a pessoa que está atrás aí. Se tu não cumprimentou ainda, cumprimenta. Não é lindo também? Isso aqui é um momento precioso demais. Nós estamos aqui durante 1h30, 2 horas às vezes, e nós temos que aproveitar cada momento aqui, cada minuto, cada coisa que acontece. Temos que entender a profundidade, cada letrinha que aparece ali naquele data show. Quantas coisas profundas nós cantamos hoje, né, Lê? Canções muito profundas, e às vezes nós não nos damos conta da profundidade do que está à nossa frente. Então, abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11. Versículo 23. Amém? Todos abriram aí? 1 Coríntios 11, 23. Eu acho que eu vou ler aqui no celular. Desculpa, Frank. É porque a minha versão da Bíblia, ela não tem no aplicativo aí. Vocês vão ficar um pouco perdidos. Né, Cal? O Cal é uma figura. Quem entendeu, entendeu, né? Os homens aí. Eu vou ler a NVI, tá? 1 Coríntios 11, 23. Mas eu estou com a minha Bíblia aqui. Eu estou com ela aqui porque eu vou me guiando aqui. Ela aqui, eu tenho todas as minhas anotações, está tudo aqui. Entendeu? É importante. Amém. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém. Eu vou ler o 32 também. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Jesus, entregamos, Pai, esse momento a Ti, essa palavra, Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco. Fale com cada um de nós. Abrimos os nossos ouvidos espirituais agora, abrimos o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra venha entrar, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha nos avivar, Pai. Aquece, Pai, os nossos corações, nos dá mais amor por Ti, mais amor pela Tua palavra, Senhor, mais zelo pelas Tuas coisas, Deus. No nome de Jesus, Deus, esteja conosco aqui, Pai, esteja comigo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se a ceia do Senhor, ela se torna algo normal, até mesmo banal, corriqueiro, nós podemos cair no erro que a igreja de Corinto caiu. Aqui nós vemos uma passagem onde o apóstolo Paulo ele não está introduzindo a ceia, ele não está falando pela primeira vez a respeito da ceia.
São irmãos na fé, é uma igreja, ele está falando para irmãos. Isso tudo aqui. Ele não está introduzindo, ele não está falando, a partir de hoje vocês vão cear. Mas sim, ele está corrigindo erros que estavam sendo cometidos por eles. E eu penso que eles, ao longo do tempo, foram deixando com que a ceia do Senhor fosse se tornando algo normal, algo corriqueiro, e nós já vamos entender o que estava acontecendo aqui. E nós temos uma tendência a isso acontecer, irmãos, como eu falei aqui no começo. E muitas coisas da nossa vida. Por exemplo, coisas que são bênção. A internet, por exemplo. É algo muito maravilhoso. É algo que, né, agiliza a comunicação, podemos fazer cursos, faculdades à distância, podemos estudar, temos acesso à informação, só que ela pode ser um caminho de perdição para qualquer um de nós aqui. Estamos a poucos cliques de negar a Cristo com os nossos atos. E é assim que vai acontecendo. A internet ela está lá e de repente algo surge, de repente uma foto sensual surge ali no feed do Instagram e de repente aquilo entra no coração e de repente a coisa vai indo e quando a pessoa vê, ela já está totalmente afundada na pornografia, por exemplo. A coisa ela não acontece da noite para o dia, ela vai acontecendo aos pouquinhos. E se não cuidarmos, aquilo que era para ser muito bom se torna uma maldição em nossas vidas. E era o que estava acontecendo com a ceia do Senhor, irmãos. A ceia do Senhor na igreja de Corinto estava levando eles à morte, à perdição, à condenação, ao juízo de Deus. E como isso pode ser possível? Algo tão bênção, algo tão lindo, algo que nós fazemos aqui uma vez por mês, estava fazendo com que muitos ali fossem condenados pelo próprio Deus. E é esse alerta que eu penso que nós temos que querer para as nossas vidas hoje. É esse alerta. A grande verdade é que Paulo, ele era um homem muito corajoso. Vocês concordam comigo? Ele está fazendo algo aqui que humanamente era impossível. Aos nossos olhos humanos, pregar, evangelizar para a igreja de Corinto era algo impossível, irmãos. Essa cidade ela estava totalmente envolvida com o paganismo. Totalmente. E isso não era coisa de 10, 15 anos, 30, 50, era coisa de milênios já. A igreja de Corinto, ela tinha mais ou menos ali uns 6.000 anos. A igreja de Corinto, não, a cidade de Corinto tinha mais ou menos uns 6.000 anos. E ela era uma importante cidade portuária, onde várias pessoas vinham para aquele lugar. Então, muitas culturas foram sendo introduzidas ali, muitas culturas de vários lugares, e o paganismo, então, foi crescendo, a ponto de todos aqui estarem dominados por isso. Então, era praticamente impossível chegar lá, diante dessas pessoas, e falar, olha só, existe um único Deus. Existe um Jesus, que ele veio, e ele morreu para nos salvar. Existe um único Deus capaz de libertar as vidas de vocês. E essas pessoas com aquela grande bagagem cultural simplesmente achavam que isso era uma piada, irmãos. Então é realmente algo dificílimo o que Paulo está fazendo aqui. E é por isso que ele gasta tanto tempo. Nós vemos tantas exortações nas cartas de Coríntios. Boa parte do ministério de Paulo é para
ajudar essa igreja aqui, porque era muito difícil mesmo. A influência ao redor dos irmãos que se convertiam era muito grande. E isso tudo certamente afetou a igreja. Lê comigo aí os versículos 20 e 20, do 20 ao 22. Um pouquinho antes do texto que a gente leu. Diz assim, ó: quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Então o que estava acontecendo era uma grande bagunça, irmãos. Os irmãos, eles se encontravam para cear na mente deles, mas o que na verdade acontecia era uma grande festa, um banquete e comilança, e eles bebiam e eles se fartavam, uns comiam demais, outros não comiam nada, uns se embriagavam. E isso aqui se tornou o culto deles. Por quê? Porque isso era cultural, isso estava impregnado neles. E com certeza, com o passar do tempo, isso foi acontecendo. Talvez quando Paulo chegou e falou para eles, a ceia é assim. Vocês vão fazer para recordar o que Jesus fez. Quem sabe aqueles irmãos, eles começaram a fazer a coisa certa, mas outras pessoas foram chegando e culturas foram se entrelaçando com aquilo e a pureza foi se perdendo. De pouquinho em pouquinho a pureza foi se perdendo e a ceia do Senhor se transforma nisso aqui. Em algo completamente contrário àquilo que o Senhor falou. Então Paulo agora ele começa a corrigir eles. Começa a exortar esses irmãos. Para que de fato eles se arrependam. E ele começa a trazer clareza da seriedade do que era cear. Temos que ter clareza do que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nesse lugar agora. Ouvindo a palavra. Temos que ter clareza do que nós estamos fazendo ao louvar. Hoje nós somos cheios de tantas informações. Vivemos na era da informação e temos que cuidar para que essa enxurrada de informação que chega a nós não faça com que nós nos esqueçamos do que estamos fazendo aqui. E talvez a gente vai enchendo nosso coração de achismos e achismos e achismos, e daqui a pouco nós estamos moldando um culto para nós mesmos, do nosso jeito, tem que ser daquela forma. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. No versículo 23, Paulo então fala: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor e ele os ensina agora. Paulo está dizendo: eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Não é uma informação do acaso. Eu recebi do Senhor e é isso que eu vos ensino. E aí ele começa a lembrá-los do que o Senhor Jesus falou. Ele fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Essas palavras aqui são as palavras do Senhor Jesus. Eu estou lendo na minha versão aqui. Falei que ia ler na NVI, né? Deixa eu achar aqui. Versículo 23, eu vou ler aqui, tá? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então ele está trazendo a lembrança deles. O que eles estavam fazendo ali?
o que eles deveriam estar fazendo, como eles deveriam fazer. E ele fala ele lembra as palavras de Jesus, que Jesus fala, em memória de mim. Em memória de mim, é a palavra-chave disso aqui, é a palavra-chave do que nós fazemos ali. É em memória do Senhor. Então a ceia, ela não é algo místico. Não é algo que você vai cear e algo místico vai acontecer e as bênçãos do Senhor vão ser derramadas. É em memória de mim. Nós não podemos confundir isso. Não é naquele momento ali que nós vamos receber a nossa vitória. Apesar de que o Senhor pode nos abençoar, Ele pode nos dar a nossa vitória, Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Mas a ceia do Senhor, ela foi deixada em memória de mim. É isso que o Senhor falou. Amém? Não é o momento onde o pão literalmente se transforma no corpo e sangue. Não é. É em memória de mim. E não é o momento em que o sacrifício de Jesus se repete. O sacrifício de Jesus, ele foi é o único sacrifício, irmãos, é aquele sacrifício, é aquele derramar de sangue lá na cruz, é aquele e bastou. Nós não precisamos que o sacrifício se renove todo mês. Vocês entendem? Não é assim. O sacrifício de Jesus, ele não vai se renovar, não vai ser feito um novo sacrifício aqui quando nós formos cear. É em memória de mim. Então isso tem que estar claro em nossas mentes. Eu sei que nós, graças a Deus, estamos em uma igreja que ministra muito a respeito disso. E quem sabe você agora aí na tua cabecinha está pensando assim, não, mas eu já sei disso aí. Está tudo certo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E por isso eu volto no começo da minha fala. Não podemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas, irmãos. Pois isso aviva o nosso coração. E isso vai avivar a nossa memória hoje, quando nós formos cear. Talvez hoje nós ceemos com mais entendimento. Vocês estão me entendendo? Do que outros meses, outras vezes, em que nós estávamos pensando em tantas outras coisas. Quem sabe hoje nós vamos parar e cear com clareza, com entendimento. Entendendo que temos uma responsabilidade quando estamos ceando. Já vamos entender mais. E o que nós temos que recordar, irmãos? O que nós temos que recordar? O sacrifício de Jesus. Amém? É isso. Mas também temos que recordar o quão amável o Senhor foi conosco. O quanto Ele nos amou, quão grande é sua misericórdia, o quanto nós não merecíamos isso. Faça um exercício agora. Faça de verdade aí na tua mente. Lembra lá da velha criatura. Lembra do teu velho eu. Como que era, meu irmão? Sempre que eu começo a me recordar de onde o Senhor me tirou, eu só posso agradecer, porque eu era completamente confuso, perdido nessa vida. Completamente confuso. Não sabia o que eu estava fazendo aqui. E aí, a pessoa, quando ela está confusa, ela começa a andar por vários caminhos para encontrar um propósito, e esse era o André. E o Senhor me resgatou. O Senhor nos resgatou, irmãos. Eu lembro hoje, claramente, como foi quando o Espírito Santo me chamou. Eu nunca vinha à frente a aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus dentro da minha casa, meu irmão. Vendo uma grande tragédia acontecendo na minha família. O Espírito Santo falou ali comigo. Ele falou, André, chegou a hora. Porque até aquele momento eu batia o pé. Não vou ser crente, não. Os crentes são tudo maluco, tudo chato. Imagina um menino de 15 anos, um adolescente, rebeldezinho. Não parece, mas eu já fui rebeldezinho.
E eu louvo ao Senhor por lá nos meus 15 anos ter me encontrado, ter me chamado. Quanta coisa o Senhor me livrou. Quanta coisa o Senhor já te livrou, meu irmão. Talvez você que está casado aí, bonitinho, nem era para estar casado agora. Tanta coisa o Senhor nos livrou. Quem tem filho aí? Olha para o teu filho aí, olha aí. Talvez o teu filho nem estaria aí hoje, se não fosse a misericórdia do Senhor. E eu não digo só do momento que o Senhor nos chamou. Não falo só desse momento, mas falo de toda essa caminhada que nós estamos vivendo. Isso tudo é lindo demais, meu irmão. A cada dia que passa, nós vamos sendo transformados e o Senhor vai nos moldando e nos dando vida, nos ensinando. A nossa caminhada é linda, meu irmão. Nós é que achamos que ela é rotineira e às vezes chata. Mas não é. Tudo que nós estamos vivendo é maravilhoso e precioso demais. E nós não podemos deixar que isso vire apenas algo banal, rotineiro, simples. Algo normal. Essa é a minha vida mesmo. É isso que eu faço. Eu vou para o culto. Para o jovem aí, eu vou nos jovens no sábado. Vou no culto no domingo. O Senhor nos tirou da lama, irmãos. Ele nos tirou da lama, Ele nos tirou do inferno. É de lá que Ele nos tirou, irmãos. Nós estávamos condenados ao inferno, à condenação eterna. Nós viveríamos longe desse amor que nós conhecemos hoje, para sempre. Nós não encontraríamos vida, não encontraríamos a paz que nós temos hoje. Essa paz em que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós estamos em paz porque nós temos o Senhor. É disso. E essa caminhada, ela é linda e preciosa demais, irmãos. Para que se torne algo simples e rotineiro, a ponto de você pensar, poxa, se eu não for nos cultos, eu acho que não faz tanta falta assim. Se eu não orar, se eu não buscar, eu acho que está tudo certo. Quando o Senhor Jesus morre, Ele morre a morte que nós merecíamos. Era a morte que nós merecíamos, irmãos. Era a condenação que nós merecíamos, que estava caindo sobre Ele naquela cruz. É isso. Para que nós pudéssemos estar sentadinhos aqui numa cadeirinha branca, bonitinha, ouvindo a palavra, a condenação que era sobre a nossa vida caiu sobre Cristo Jesus. E o Senhor, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele via esse dia aqui, e Ele via que nós nos renderíamos. Ele nos amou, irmãos. É em memória de tudo isso, irmãos, que nós ceamos. É em memória dos cravos, da coroa de espinhos, de toda a humilhação, de todo o sofrimento, de toda a angústia que o Senhor passou. É em memória de cada chicotada que Ele levou, meu irmão, é em memória disso, para que nós venhamos recordar disso e não venhamos nunca nos esquecer que o preço foi alto demais para que estivéssemos aqui. Foi alto demais, irmãos. Que não esqueçamos nunca dessa verdade. Foi alto demais. O preço foi alto demais para vivermos uma vida de qualquer jeito agora. Encontramos a Cristo e agora vivemos de qualquer jeito. Não, irmãos. O preço foi alto demais.
Eu e minha esposa trabalhamos com fotografia. Vocês sabem disso? Sabem? A maioria sabe. E para nós, uma foto impressa, ela nada mais é do que um processo químico que acontece num papel especial. E desse processo químico ele tira luz e sombra, e isso se transforma numa imagem. E ela fica impressa ali. Para nós que trabalhamos com fotografia é isso. Mas para os pais, para a família que recebe aquela foto, aquilo ali é muito profundo, irmãos. E nós sabemos disso, né, amor? E é por isso que a gente ama trabalhar com fotografia, porque aquele papel simplesinho para nós é isso, esse processo químico que eu falei aqui, para eles é algo profundo e verdadeiro, a realização de um sonho. Quantas mães chegam lá que elas não podiam ter filhos e quando elas veem a foto do seu filho ali, elas ficam maravilhadas. Então, para quem está longe do Senhor, a ceia é algo simples. É algo banal, é um ritual deles. Mas para nós tem um significado muito profundo, irmãos. Quando olhamos o pão, quando olhamos o suquinho de uva, aquilo ali tem um significado muito profundo para nós. Não é qualquer coisa. Não é um simples papel. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É isso. Todas as vezes que nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor. E isso é até que Ele venha. Vocês já viram aqueles filmes de romance? Eu não gosto de ver filme de romance. Não gosto mesmo. Apesar de eu ser bem chorão, eu gosto de ver filme de drama, para chorar mesmo. Mas às vezes a mulher obriga a gente a assistir. Não sei se na casa de vocês acontecem essas coisas. A Fábio não, nem tanto, né, amor? E tem uma cena bem clichê, que é aquela cena que o casalzinho se apaixona, aquela coisa linda, né? E aí o cara tá indo pra guerra. E aí quando ele vai pra guerra, ele deixa um presentinho dele pra mulher. Ele deixa ali uma fotinho, ele tira o cordão assim. Está aqui, minha amada. Eu voltarei. Nós voltaremos a nos encontrar. E quando o Senhor Jesus ele deixou a ceia, meu irmão, ele deixa um símbolo do amor dele para nós. Ele deixa um símbolo, olha, isso que vocês vão fazer regularmente, isso é uma lembrança do meu amor. Uma lembrança do quanto eu amei vocês. E uma lembrança para vocês de que eu voltarei. É isso. O Senhor voltará, irmãos. E até que Ele venha, nós cearemos e louvaremos o nome desse Deus maravilhoso. Até que Ele venha, nós viveremos essa vida linda que Ele deixou para nós vivermos. Até que Ele venha, irmãos, nós não nos cansaremos de lutar pela nossa fé, lutar pela nossa casa, lutar para que os nossos filhos recebam a palavra do Senhor em seus corações. Até que Ele venha, nós vamos nos recordar tudo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer ou beber
o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, dentro desse contexto aqui que eu trago para vocês, nós podemos entender o que é esse indignamente. Se sermos dignos fosse uma medida para cearmos, nenhum de nós aqui cearia. Você concorda comigo? Nenhum de nós é digno. Então não é disso que se trata esse versículo. Se trata dessa falta de reverência que estava acontecendo ali, naquela igreja. Se trata de transformar aquele momento tão precioso em algo normal e desviar o verdadeiro propósito do que estava sendo feito ali. É isso. E é tão sério que o apóstolo Paulo fala que aquele que beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Sabe o que ele está falando? Ó? Sabe Judas? Sabe os sacerdotes lá que armaram a cilada? Sabe Pôncio Pilatos que lavou as mãos? Sabe o soldado romano? Então, se você fazer isso indignamente, você vai ser colocado na mesma caixinha deles. Você vai ser comparado a isso. A essas pessoas. Vocês terão culpa. Isso é muito sério. Isso tem que fazer nosso coração estremecer, irmãos. Tem que fazer nosso coração ter mais temor a Deus. Se fizermos indignamente, se fizermos de qualquer forma, nós seremos culpados. E aí ele continua, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba do cálice. Então agora o apóstolo Paulo está ensinando eles, o que vocês têm que fazer? Quando forem cear, examinem o coração de vocês. Primeiro ele fala, não façam isso indignamente. Agora ele fala, examinem os corações de vocês. Então, além de fazermos isso em memória do Senhor, temos que olhar para o nosso coração, olhar dentro de nós e fazer um exame. Examinar o nosso coração. E se nós estamos examinando é porque não é algo evidente. Porque se fosse algo evidente, estava na cara, não precisava nem examinar. Era só olhar. Você examina algo, se torna aquilo mais minucioso quando é algo que pode ser um engano que está lá no coração. Um orgulho, um egoísmo, algo escondidinho. E nós sempre temos que examinar o nosso coração, quem sabe uma ofensa que você sofreu, ou quem sabe o teu coração está amargurado por alguma coisa. Temos que examinar o nosso coração antes de cear. Vamos ler o 28 de novo? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então ele não está falando assim, examine a si mesmo. Se você vê que a coisa ali não está boa, abandona. Ele está falando, examine teu coração e então vá. Eu creio que o apóstolo Paulo está falando a respeito de arrependimento, irmãos. Se ao olharmos para o nosso coração e vemos que existe ali um coração que não está arrependido dos seus pecados, se existe ali ainda raiz de amargura, ira, tristezas com pessoas, mágoas, ressentimentos, e o teu coração não consegue se arrepender, quem sabe isso seja um momento de você realmente dar um passo para trás e pedir ajuda, confessar o teu pecado. Talvez não seja realmente o momento de você cear.
Mas se você examina o teu coração e você vê, poxa, eu sou ruim, né? Meu coração é mau. Mas existe um sentimento de arrependimento e um sentimento de, eu não quero ser assim, eu preciso mudar. Senhor, lava-me, purifica-me, transforma-me. Se existe esse sentimento dentro de nós, irmãos, nós precisamos sim participar da ceia. Porque, como eu falei, nenhum de nós aqui é digno. Todos somos pecadores. Todos nós falhamos. E se a medida de não cear for algum pensamento impuro que nós tivemos hoje pela manhã, nós estamos perdidos, irmãos. Então a ceia, ela também nos leva a examinarmos a nós mesmos. E isso tem que ser um exercício diário e constante em nossas vidas. A ceia, ela é muito didática, vocês estão entendendo isso? Ela é muito didática. O Senhor Jesus, ele deixou a ceia para que ceássemos, para que aprendêssemos, para que de tempos em tempos nós lembrássemos do sacrifício do Senhor e entendêssemos que tínhamos que examinar o nosso coração. Só que isso tem que ser todos os dias. Você não vai lembrar do sacrifício de Jesus somente aqui na ceia. Nós não podemos examinar o nosso coração somente aqui na ceia. É muito didático isso tem que ser constante em nossas vidas. É um exercício diário, é um exercício, sabe, naquele momento que a ira vem no teu coração, é aquele momento que você tem que examinar o coração e frear ele. É constante, examinando constantemente o nosso coração. Porque quando deixamos de fazer isso, meu irmão, acontece o que aconteceu aqui com esses irmãos da igreja de Corinto. Eles foram se perdendo. Foram deixando outras doutrinas entrarem até que eles se perderam completamente. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando fazemos isso sem discernimento, fazemos isso para a nossa própria condenação. E é por isso que nós aqui, nós aconselhamos, se você ainda não se batizou, nós entendemos que ainda não é o momento. Porque você precisa de discernimento. E nós não fazemos isso porque nós estamos fazendo acepção de pessoas, os batizados para cá, os não batizados para lá. Não, é realmente por cuidado com a igreja. Por cuidado, porque é muito sério, algo muito profundo, algo muito sério, nós acabamos de ler. Se você faz indignamente, você faz para a sua própria condenação. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse versículo 30 aqui, ele, de tudo aqui é o que me chama muito a atenção, assim. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto. O pastor Roberto falava na semana passada a respeito do Deus do Novo Testamento parecer ser bonzinho agora, né? Parece que ele conheceu Jesus, ele se arrependeu e ficou bonzinho. É muito engraçado porque naquela mesma semana, lá no escritório, a gente estava falando a respeito disso. Parece que o Deus do Velho Testamento ele era mau, ele era carrasco, né? Ele aplicava justiça. E daí no Novo Testamento tudo muda, agora é tudo light, tudo bom, tudo lindo. Só que daí nós nos deparamos com o versículo 30, irmãos. Que diz assim, ó, vamos ler de novo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Esse dormiram aqui é morreram. Isso aqui é a justiça de Deus sendo aplicada naquele povo, irmãos. De forma literal. Esse é o perigo do evangelho que se ouve muito por aí hoje. O evangelho que se ouve por aí é de que Jesus ele é bonzinho, ele é amoroso e a graça dele é tremenda. E isso tudo é verdade. O porém é que o Senhor ele é justo também e esse aqui é o mesmo Deus. O mesmo Deus que está aplicando a justiça dele aqui no meio do povo de Corinto.
é o mesmo Deus que é o bonzinho, é o mesmo Deus que é o justo e aplica a sua justiça. Eu lembro que a minha avó sempre falava do castigo de Deus. E tudo tipo assim, ela batia o dedinho assim, puf, castigo! Tudo era castigo. Tudo Deus estava castigando ela. E eu achava aquilo muito engraçado, porque eu pensava, não, Deus é bom, Deus ele não castiga, né? Só que, se nós formos examinar a fundo as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor ele vai aplicando a sua justiça, ele vai sendo justo. E às vezes, aqui nós vemos enfermidades e coisas acontecem, e muitas dessas coisas atribuímos a Satanás, só que muitas dessas coisas acontecem por pura vontade de Deus. É loucura pensar assim, né? E é loucura pensar isso no meio desse contexto da ceia. Isso faz com que a gente trema diante do Senhor, quando se trata da ceia do Senhor, porque é algo muito sério mesmo. Os irmãos eles estavam sendo julgados por Deus porque estavam ceando da forma incorreta. Versículo 31. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E é isso, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. O juízo de Deus não será aplicado, porque nós estamos naquele exame de consciência, exame do nosso coração, constantemente nos colocando no banco do réu, levantando provas contra nós mesmos e nos acusando a nós mesmos para que haja conserto. Essa é a nossa vida, irmãos. Temos que viver assim constantemente. Para que o Senhor não tenha que nos julgar, porque se o Senhor nos julgar, nós estamos perdidos. Assim é como um pai que ele educa seu filho, ele fala para o seu filho não fazer uma coisa, porque ele sabe se o filho ele for lá na beirada daquele negócio lá, ele vai cair, vai se esborrachar todo. Então ele fala uma vez, ele fala outra vez, ele corrige, ele corrige, ele corrige. E o filho não respeita o que o pai está falando, né? Até que um dia o pai dá uma olhadinha para o outro lado, o filho vai lá e puf. Ele se lasca, se quebra todo. É isso. Deus ele é um pai que corrige os seus filhos. Ele não é só o pai amoroso que pega no colo, porque ele faz isso também. Mas ele é o pai também que corrige os seus filhos, que disciplina, que mostra o caminho. Porque o Senhor, Ele quer, Ele tem cuidado de nós. Ele não quer que a gente venha cair no precipício. Amém? Vocês estão entendendo? Está ficando claro isso? Eu estava com tanto temor no meu coração de ministrar isso aqui. Porque o meu medo é, poxa, então eu não vou nunca mais cear. Isso é tão grave assim o negócio. Só que eu quero que vocês saibam que antes disso, existe a misericórdia do Senhor, porque se não fosse a misericórdia, meu irmão, não daria para cear mesmo. Então hoje a misericórdia se renovou, hoje o Senhor nos alcançou novamente, hoje Ele nos segurou pela mão, hoje Ele nos tirou do buraco de novo, hoje. Quando o Senhor encontra em nós um coração quebrantado, meu irmão, Ele começa a nos transformar, Ele começa a nos dar vida. E é isso que o Senhor busca. Um coração quebrantado. Então nós vamos cear agora. Nós vamos cear agora com esse entendimento. O ministério de louvor pode subir, Leandro? Nós vamos cear com essa clareza, irmãos. E eu oro para que eu tenha sido claro aí no teu coração. Se eu não fui claro, fale com o Espírito Santo agora. Fale com o Espírito Santo.
convido a ficar em pé. Examine teu coração agora. Vamos fazer o que o apóstolo Paulo ensinou aqui? Examine teu coração, vai encontrando aí onde estão as brechas. Fecha teus olhos aí, te concentra agora no Senhor e comece a examinar o teu coração. Comece agora a pedir perdão, peça perdão. Fale, Senhor, meu coração ele está assim, meu coração, hoje eu não estou bem, Senhor. Essa semana foi tão difícil para mim, Pai. Essa semana eu senti tanta raiva de tal pessoa. Fale, seja sincero, meu irmão. Examine teu coração, porque daqui a pouco você vai cear. Daqui a pouco você vai cear e o teu coração será derramado diante do Senhor, para que você venha lembrar de tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz por ti. Examine então o teu coração, fale com o Senhor agora. Senhor Jesus, pedimos perdão, Pai, por tantas falhas, Deus. Pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes que deixamos com que as Tuas coisas se tornem apenas uma rotina, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Perdoa a Tua igreja, Pai. Perdoa a Tua igreja por muitas vezes estarmos apáticos. Nos perdoa, Senhor Jesus, por muitas vezes não levarmos as Tuas coisas a sério, Pai. Nos perdoa. Perdoa, Senhor. Chegamos diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado, Deus. E pedimos, Deus, o Teu perdão, Senhor. Purifica, Senhor, a nossa mente. Purifica, Senhor, a nossa mente de todos os pensamentos ruins, Deus, de todos os pensamentos pecaminosos, Pai, de todos os dardos que Satanás insiste em lançar contra nós, Deus. Fale com o Senhor, meu querido. Fale com o Senhor. Enquanto o louvor ministra uma canção, faça esse exame. Examine-se, examine teu coração, em nome de Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia! Venha pegar o pão e o suco de uva, meu irmão, para cearmos juntos. Pode vir. Segure aí contigo para que nós venhamos cear juntos. Amém? Se você já pegou, olhe para esse suco de uva, para esse pão, e em memória do Senhor, comece a recordar o sacrifício dele. Recorde. Esse suco aí representa o sangue de Jesus, e ele foi derramado. Esse pão representa o corpo de Cristo que foi rasgado, meu irmão. O Senhor foi dilacerado para que o corpo e o sangue dele fosse repartido entre nós. Medite nisso.
Comece a agradecer ao Senhor por tamanho amor. Comece a agradecer ao Senhor por tamanha misericórdia. Comece a agradecer, pois nenhum de nós aqui era digno disso. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não somos dignos, Deus, de participar da Tua ceia. Mesmo assim, o Senhor nos permite, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue, Pai. Obrigado por todas as chicotadas, pelos cravos, pela coroa de espinhos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada passo que o Senhor deu em direção ao Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, por me tirar, Pai, do pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos dar vida. Obrigado por lavar, Pai, o nosso coração. E obrigado, Deus, por essa caminhada tão linda. Nessa caminhada, Senhor, em que erramos, acertamos, e o Senhor sempre está conosco, Deus, nos dando direção. O Senhor sempre está conosco, nos corrigindo. Obrigado, Senhor, por essa caminhada tão linda junto com meus irmãos. E hoje em unidade, Pai, nós queremos cear. Nós queremos cear. Pode cear, meu irmão, com todo o teu coração. Ceia agora. Você pode louvar a Ele, meu irmão. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos. Tu és digno, Senhor, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Nós te exaltamos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Santo, santo Tu és, Senhor. O Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores. Santo, santo Tu és, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sangue. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louve a Ele. Louve a Ele. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo, aleluia, nos traz paz. Obrigado, e a esperança não se esvai.
és rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És um cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias ao teu nome, Senhor! Santo tu és! Glórias a ti, Senhor Jesus! Glórias a ti, Senhor Jesus! Meu irmão, que você vá na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua semana, no nome de Jesus. Abraça o irmão aí, abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus.